Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais um episódio aqui do nosso treinamento Information Protection, né? Vamos tentar entender melhor como é que essa ferramenta funciona, como é que nós podemos tirar proveito de toda essa tecnologia que a Microsoft hoje nos coloca à disposição, né? Para podermos proteger e tentar segurar ainda mais os nossos dados, as nossas informações, tudo aquilo que nós podemos classificar como sendo sensível, confidencial, que deve estar protegido, que deve não só contra perca, mas também em relação a vazamento de dados, também em relação de deixar com que os nossos dados estejam sempre protegidos e disponíveis para que a gente possa estar utilizando eles quando bem entendermos, da maneira que nós estivermos necessitando de acessar esses dados, né? E quando a gente fala da parte da Component Information Protection, continuando aqui as nossas aulas anteriores, os nossos episódios anteriores, eu acho que eu já dei uma explicação, um overview muito grande em duas aulas que nós tivemos, né, 2 episódios, e nós chegamos aqui agora numa terceira parte em que eu gostava de falar ou de mostrar para vocês sobre o que a Microsoft vai chamar de eh, Sensitive Information Types, né? Que são os tipos de dados sensíveis ou tipo de informações sensíveis que nós vamos ter ali dentro e como é que nós podemos identificar essas informações, porque lembra, se vocês voltarem aqui nos episódios anteriores, eu comentei com vocês que a gente precisa primeiro descobrir o que que a gente tem, né? Então nós precisamos olhar para o nosso ambiente, nós precisamos olhar para os dados que nós temos dentro da empresa, para daí nós podemos classificar esses dados e dizer, olha, isso é sensível, isso não é, isso aqui eu preciso guardar com mais cuidado, isso aqui não tem muito problema se toda a gente da empresa tiver acesso, ou se acabar tendo um acesso externo, não vai fazer, não vai causar nenhum mal, não vai trazer nenhum tipo de problema jurídico ou financeiro para dentro da empresa. Então, nós temos essa componente que é o Sensitive Information Type, que é justamente quando a gente vai começar a classificar esses dados. Ou seja, eu já tenho, né, eu já sei o que eu tenho dentro da minha empresa, e agora eu vou começar a olhar, ou melhor, eu já tenho os dados, e agora eu vou começar a classificar esses dados. Eu vou dizer o que é sensível e o que não é. E eu também comentei com vocês, e aí eu só peço desculpas porque é tanta informação que a gente vai lidando no dia a dia. É, eu acabei de liberar um treinamento com foco na SC100. Eu estou terminando uma turma de SC300 e junto com a SC300 eu estou gravando também a SC400. Então tem hora que eu já não sei mais em que episódio que eu falei alguma coisa ou se foi nesse, se foi no outro, mas em qual que foi o episódio, mas especificamente da SC400. Ah, eu tinha comentado com vocês que eu preciso, né, ter os meus dados, classificá-los e depois poder trabalhar nisso com uma certa segurança maior. Portanto, quando a gente fala aqui dos sensitive types, o primeiro passo que a gente tem é realmente olharmos para dentro da nossa empresa e tentar perceber o que que a gente consegue fazer com esse dado a nível de proteção. E agora me fugiu o que eu ia falar para vocês, mas vamos lá. Eu preciso. Lembrei. Eu não me recordo se foi no primeiro ou no segundo episódio da EC400 que eu falei assim, ó, a Microsoft ela já te fornece uma quantidade muito grande de templates. Eu acho que são mais de 100, se eu não estou em erro. E quando eu falo templates, eu estou falando de funções ou ah, métricas, ou talvez podemos dizer que é uma forma de classificar a sensibilidade do dado. A Microsoft ela já me traz vários templates ali dentro que facilitam muito a minha vida na hora de eu pesquisar. É claro que dependendo da tua realidade, dependendo do teu negócio, você não vai ter um específico perfeitinho do jeito que você quer. E aí entra o campo de você poder criar um sensitive type para você, infotype, para que você possa falar, olha, eu preciso disso, disso e disso, faça ali um pack e fala agora, vai olhar e vai identificar o que que eu tenho e o que que eu não tenho, tá? Detalhe, quando eu vou trabalhar com a parte de sensitive,
Info Types, a primeira coisa que eu aconselharia vocês a fazerem é ter em mente que tipo de indústria que vocês estão inseridos e que tipo de regras ou que tipo de leis, vamos assim dizer, vocês têm que obedecer. Por exemplo, vocês são uma entidade financeira, um banco, uma empresa de cartões, uma empresa que emite, sabe, aqueles boletos para fazer pagamento, uma empresa de cobrança. Então, vocês provavelmente vão ter regras a seguir, vocês vão ter algum tipo de legislação específica a seguir. Da mesma forma que se vocês forem da área médica, do campo médico, né? Ou uma empresa da área militar, né? Então vocês vão ter algumas leis que são gerais, vamos assim dizer, e também vocês vão ter alguma legislação específica da indústria a qual vocês fazem parte, tá? Então é importante vocês terem essa noção e, obviamente, ter esse conhecimento do vosso lado, que é justamente de, olha, se eu for uma empresa da área médica, eu vou ter que seguir um compliance do IPA, né, HIPPAA, é o IPA. Se eu for uma indústria, se eu estiver num ramo de cartões, né, uma área financeira, banco, alguma coisa, provavelmente tem algumas legislações que a gente chama de PCI, tem o DSS, ou DSS, que eles vão cobrar alguma coisa, eles vão pedir alguma coisa, eles vão categorizar de uma certa maneira as informações, você não pode fazer isso, você tem que não pode fazer isso, ou pode fazer aquilo, ou você vai ter que reter esse dado por tanto tempo. Então, essas características diferentes, é importante que vocês tenham isso do vosso lado, antes de sair simplesmente clicando só porque vocês acham que sim, e que é bonitinho e tal, tudo mais. E posteriormente a isso, aí sim, um outro conselho que eu dou fortemente para vocês é: crie um tenant se for o caso, crie um tenant free, coloca lá uma licença trial, né? Vai brincar, vai se familiarizar, vai conhecer, vai olhar todas as opções que a Microsoft te dá ali, porque quanto mais vocês estiverem familiarizados, quanto mais vocês olharem para aquilo e falar, olha, tem essa opção, olha, tem aquela outra, mas se eu quiser fazer isso aqui, eu também posso brincar com aquilo, porque vai facilitar e muito, desculpa, na hora de vocês começarem a construir toda a ferramenta, como é que o mecanismo vai funcionar ali, para que vocês possam trabalhar perfeitamente bem, tá bom? Bom, a primeira coisa que eu quero fazer, deixa eu partilhar minha tela, cadê? Pera lá. Cadê? Isso, é isso aqui que eu quero. Então, isso. É isso aqui que eu quero. Deixa eu trazer para cá. Primeira coisa para vocês que a gente vai fazer aqui é o seguinte. Vocês podem entrar no endereço chamado admin.microsoft.com. A partir desse admin, que é o admin center, né, da Microsoft, 365, 365, 365, chame como você preferir. Aqui do lado esquerdo você tem algumas dicas, alguns tópicos, né? Deixa eu só ver se o tamanho ali tá bom. Acho que tá bom o tamanho para ver. E aqui eu tenho mostrar todos, né? Um show all. E quando ele expande tudo para mim, eu tenho aqui todas as páginas do Admin Center, ok? E o que eu quero utilizar é justamente esse do Compliance. É aqui que nós vamos estar trabalhando. Marcos, mas aí eu vou ter que entrar aqui, clicar isso, clicar aqui no Compliance e tal, tudo mais? Bom, se eu clicar aqui, vai me levar para uma página. Ela recentemente ele teve um rename, vamos assim dizer. A Microsoft fez um rename dele e ele chama agora Microsoft Purview Compliance Portal, tá? Ou então poderia simplesmente digitar aqui em cima compliance.microsoft.com. Pessoal, a forma como vocês vão usar para entrar pouco interessa, tá? O importante é que vocês estejam dentro dessa página. Ele até traz aqui em cima já Microsoft Purview. Antigamente ele aparecia aqui o Compliance Center, né? Porque ele teve esse rename. Microsoft já diz alguma coisa aqui, nada demais, tá bom? E aqui dentro eu vou ter as minhas guias laterais, todas as opções e tal, bonitinho, da maneira que eu quiser trabalhar, tá? E eu então
Nós estamos falando de sensitive type, correto? Então eu venho aqui, ó, data classification. Eu estou na parte de classificação de dados, como eu disse para vocês, e eu venho aqui em classifiers e eu tenho a minha componente de sensitive info types. É este cidadão que nós vamos trabalhar com ele. Marcos, e os trainables? Não vou falar sobre isso agora. Vamos ter um vídeo só sobre isso, sobre os classificadores treináveis, né? Nosso foco é o Sensitive Info Types. E na hora que você clica aqui, você vai reparar que aqui na parte de baixo, ele já me traz um monte daquilo que eu disse, os templates, né? De como é que o que a Microsoft já me fornece pronto. E quanto mais eu vou descendo aqui, ele tem uma infinidade. Olha aqui, ó, 314 itens. E olha, Argentina National Identity, o DNI Number, tá? Para vocês que estão no Brasil, é Brasil, olha, Brazil CPF Number, Brazil Legal Entity Number, que é o nosso CNPJ, o Brazil National ID Card, que é o nosso RG, e o Brasil Physical Address. Esse aqui seria o nosso CEP, né? O nosso endereço local. A minha questão em Portugal, eu posso pesquisar sobre Portugal, ele me traz, ó, Portugal City Sign Card Number, o Driver's License Number, o Passport Number e o Tax Identification Number. O que significa isso aqui, pessoal? Significa que, vamos voltar lá no Brasil, vai ficar até mais fácil de vocês entenderem melhor o que é isso. Eu tenho aqui, por exemplo, o Brazil National ID Card. Quando eu clico aqui, ele já vai ter, ele tem um cálculo, ele tem uma fórmula por trás, em que ele vai dizer que ele tem uma função e ele vai procurar dentro dos meus arquivos alguma coisa que vai chegar muito próximo ou que vai ser igual ao meu número do RG. Ou, se eu quisesse voltar aqui no outro, do CPF. E assim, como é que ele vai trabalhar? Ele vai agora começar a dizer para mim, se eu vim aqui nos itens que deram match, né, que foram encontrados, vai falar que não tem nada, mas é por conta do meu, né, do meu ambiente, que eu não tenho nada sobre isso. Mas ele vai ter ele tem uma função, ele tem um cálculo por trás disso, em que ele vai pegar, peraí, eu sei que todo CPF, ele segue essa sequência, 3 números, 3 números, 3 números, traço 2. É isso mesmo, 3.3.3-2 é o CPF. Então, quando ele começa a olhar os meus arquivos, eu vou falar, ué, mas esse aqui é um CPF. Então, ele já começa a identificar, peraí, esse aqui também é outro CPF, esse Excel aqui, esse aqui é o número de CPF de pessoa. Então, você começa a identificar os seus dados dessa maneira. Não você. A própria ferramenta faz isso para ti, ok? Max, mas deixa eu te falar uma coisa. Eu estou desconfiado que está havendo uma fuga de informação, em que provavelmente no arquivo existe uma combinação de, por exemplo, o número do cartão de crédito e o nome da pessoa. Então eu tenho o nome e o número do cartão de crédito. Será que existe algum arquivo? Será que existem vários arquivos? Será que existem documentos dentro do meu ambiente que contém esse tipo de informação ou não? Aí quando você começa a olhar aqui, por exemplo, será que tem aqui alguma coisa com card? Olha, Australia Identity Card, Brazil National ID Card. Opa, Credit Card Number. Tem um negócio aqui sobre Credit Card. Bom, então eu sei que ele já tem um template aqui, uma função. E se eu quiser procurar por name de pessoas? All full names. Também tem uma. Será que isso aqui vai conseguir. Será que isso aqui vai conseguir me ajudar ou não? Não sei. Não sei. Eu teria que fazer teste. Detect full names for people from supported countries, regions, which include Australia. Não sei se ele pegaria Brasil. Detecta o nome completo de pessoas com suporte aos países, incluindo Austrália, China.
Não sei se pegaria, por exemplo, o Brasil, não sei, eu nunca fiz esse teste. É até uma fica até uma boa coisa para testar depois, tá. Mas eu não sei. Mas digamos que você queira criar o seu próprio, tá. Então esse que é o bacana, porque além de eu conseguir ter várias opções aqui, você pode procurar sobre IPs, ele tem funções sobre IP ou não tem? Olha, IP address, documentos que contêm deixa eu ocultar isso aqui. Documentos que contenham o IP address de algum lugar, eu quero uma função para checar o passaporte, passport. Austrália, tã-nã-nã, tã-nã-nã, tã-nã-nã. Eu acho que não vai ter. Será que tem um do Brasil? Acho que não, senão estaria aqui em cima. Fiz a pesquisa do Brasil, CPF, CNPJ, RG, não, não tem. Por exemplo, olha, tá vendo? Como que é a sequência numérica do CPF do Brasil? Por acaso eu não lembro. Acho que são 7 ou 8 dígitos, mas ele envolve letras e números, alguma coisa assim do tipo, eu não sei. Mas aí você poderia criar, tá? Alguma forma, algum tipo de informação sensível que você queira verificar nos seus arquivos, tá? Essa é a parte interessante do negócio. Ah, mas antes e você viria aqui nessa opção, ó, Create Sensitive Info Type. Mas antes de entrar aqui nesse campo, eu quero só fazer um comentário sobre esse outro aqui, porque ambos são temas de prova, tá? E de novo, pessoal, eu quero que vocês entendam como é que funciona a ferramenta, como é que é o mecanismo por trás aqui do negócio, mas eu não quero que vocês foquem especificamente no exame da Microsoft, tá? A minha intenção aqui não é fazer uma formação oficial, te dar step by step de como que vai cair uma questão na prova. Não, a minha intenção é que você aprenda a ferramenta, tá? Porque uma vez que você conseguir aprender a ferramenta e saber como é que ela funciona, saber como é que ela trabalha, passar no exame é uma consequência, tá? Vai ser algo que vai te ajudar e você vai saber fazer isso sem problema nenhum. Sobre o fingerprint, create fingerprint, como é que isso daqui funciona, tá? Deixa eu cancelar aqui, eu cliquei sem querer. Primeiro eu vou explicar para vocês sobre a questão do fingerprint. O fingerprint é o seguinte, isso aqui está mais virado, ou isso aqui estaria muito mais focado na questão de fuga de informações, né? É o DLP que a gente chama, é uma forma de DLP, que é o Data Loss Prevention, seria eu tentar proibir ou tentar evitar que dados sejam perdidos, ou sejam, eu ia usar não é fugido, que há uma fuga de informações, né, dentro da minha empresa. Por quê? Porque o fingerprint, imagina que você tem o seguinte cenário: existe um certo documento dentro da empresa que ele contém informações extremamente confidenciais. Por exemplo, um contrato, a sua empresa é uma empresa que faz venda de imóveis. Imagina isso. Então você sempre vai ter que ter um contrato em que você está sendo o vendedor, você é o intermediário do negócio, então de um lado tem o dono do imóvel, do outro tem o comprador, então eu tenho o dono que está vendendo e tem uma pessoa externa que está comprando. E você está no meio do caminho, intermediando essa compra e venda. Então você vai estabelecer um contrato. E neste contrato vai ter as informações do vendedor e as informações do comprador desse imóvel. Esse documento, ele é extremamente confidencial para o seu negócio. E ali contém informações muito delicadas, muito sensíveis. Então, a partir desse momento, o que você pode fazer? Você pegaria um contrato limpo, né, o que seria, vamos chamar assim, o seu template do seu contrato, em que aquele que está ali em branco e você só vai completando o nome das pessoas, o imóvel, onde que ele fica, o valor que foi negociado, como é que foi a forma de pagamento e tal, tudo mais, e você faz um scanner dele. Você vai mapear este documento. E aí você pega e grava aqui. É o que a Microsoft aqui, no, o Purview, ele vai chamar de fingerprint. Então ele vai ter um template, né? E a partir desse momento, ele vai varrer todos os dados da tua empresa e ele vai falar assim: ué, peraí, tem um documento ali que é igualzinho esse. E aí então ele fala: olha para aquele negócio ali que eu acho que tá com problema. Marcos, como é que ele faz isso? Bom, aí agora eu vou explicar a mecânica dele para vocês. A partir do momento que você criar um template,
que é o que chamamos aqui de fingerprint, ou patent, é o patent template. É um template de patente, não sei se seria essa a tradução correta. Então eu vou ter um template e ele vai pegar todas aquelas informações que estão ali e vai gerar um hash daquele documento para mim. Então ele fica com esse hash guardado. Vai ter os cálculos matemáticos ali que a Microsoft está trabalhando por trás. Quando ele for olhar para os outros documentos, ele vai começar a ver que hash que vai estar ali semelhante. E vai falar, ué, tem um outro documento ali que o hash é muito parecido. Por que eu falo muito parecido? Porque provavelmente quem tiver dando uma fuga de informações tua vai ser com um contrato já preenchido. Portanto, ele vai ser muito semelhante, uma vez que o teu template é um contrato em branco. E ele está divulgando, ele está vazando um contrato preenchido. Então, por isso que o hash, obviamente, não vai ser igual, mas vai ser muito parecido. Então, na hora que ele falar isso, vai falar, opa, ele vai acender uma lanterninha e fala, aqui tem algum problema. Qual que esse é o lado bom da ferramenta, né? Como é que ela está funcionando. Quais são os pormenores ou quais são os detalhes que você vai ter que ticar aqui, vai ter que fazer um asterisco na hora de trabalhar? Primeiro passo, eu vou te falar coisas que eu acho interessante. Esse arquivo de template, ele só pode ter 10 megas. Ele vai estar limitado em 10 megas. Mais que isso, a ferramenta não consegue olhar para ti. Outra limitação dela é se o documento que estiver sendo vazado estiver criptografado, tem uma senha, está protegido com uma senha, o Sensitive Infotype não consegue pegar. Ele não consegue olhar para documentos que estão protegidos por senha, tá? Outra coisa, isso é uma ferramenta que só está funcionando, ou ela se limita somente ao Exchange Online. Então eu estou falando, por isso que eu falei no início, isso aqui é uma forma de DLP, porque ele só vai funcionar no Exchange Online. Então, como ele só vai funcionar no Exchange, ele vai olhar e-mails em trânsito, tá? Então, fluxo de e-mails, ele está falando de e-mail que eu mandei ou e-mail que eu recebi. Então, ele está limitado somente ao Exchange, ele não consegue olhar para arquivos que estão do SharePoint, arquivos que estariam dentro do OneDrive, ele vai se limitar 100% dentro do Exchange. Eu até tenho um ficheiro aqui, deixa eu pegar o link para vocês. Onde que eu coloquei isso? Enquanto eu procuro, uma outra observação que eu queria falar para vocês na minha opinião, eu acho que isso é uma ferramenta fantástica, ela tem um poder gigantesco, tá? Para fazer análises, para 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 poder trabalhar, para poder fazer tudo isso, mas ainda tem algumas limitações, tá? Deixa eu só abrir aqui mais uma guia. Esse aqui é o próprio doc da Microsoft, tá bem, pessoal? Esse aqui é o próprio documento da Microsoft que fala sobre ele, né? Attachments em Exchange Online, ou seja, mensagens que estão em anexo. Então, ele vai olhar para isso. E aqui embaixo, que era o que eu queria mostrar para vocês, ele me diz quais são os arquivos que são suportados nesse flow, ou seja, nesse trânsito de mensagens. Então ele fala, olha, eu consigo olhar para arquivos em PDF, para esse tipo de formato, em HTML, eu consigo olhar para arquivos do Office, XML, do Visio, e por aí vai, tá vendo? Ele me dá um monte de informações aqui. Ou seja, ele é uma ferramenta muito poderosa. É isso que eu estou querendo dizer. Só que qual que é o problema dele? Ao meu ver hoje, ele está limitado ao Exchange Online. E então eu estou falando de troca de mensagens. Ele não consegue fazer uma análise também dentro do meu SharePoint e dentro do meu OneDrive, por exemplo, o que deixa a ferramenta um bocado limitada. Talvez seja por isso, e aí eu vou abrir um parênteses aqui com vocês, talvez seja por isso que eu, Marcos, na minha realidade, nos meu dia a dia de trabalho, nas experiências que eu tive, eu nunca vi ou eu não tenho conhecimento de muitas empresas usando isso de uma forma assim massiva, tá?
É quando tu olha para alguma determinada tecnologia e fala assim: "Cara, eu nunca vi muita gente usando isso". E talvez seja esse o motivo, porque as empresas falam: "Pá, isso tá limitado só no Exchange Online, eu prefiro trabalhar com alguma outra coisa do que focar em resolver isso". Ah, por quê? Porque também tem um outro serviço que é, ele não possui uma ferramenta gráfica, um modo gráfico, telinha que você vai clicando next, 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 finish. Para configurar os fingerprints, eu estou falando de PowerShell, tá? Então você pode facilmente pesquisar na internet, caso você queira, vai no seu browser, faz uma pesquisa aí e pede para ele procurar PowerShell para criar um fingerprint de um documento e tal, tudo mais. Ele vai te mostrar, tem uma infinidade de sites que te mostram modelos e tal, tudo mais. A própria doc da Microsoft também te traz isso. Mas como eu disse, ele está limitado na componente de só funciona em PowerShell e ele é limitado ao Exchange Online, tá? Então tem esses dois asteriscos. O que para mim é uma pena. Acho a ferramenta poderosíssima e espero que ela evolua e acredito que ela vai evoluir para poder olhar para as outras componentes, como SharePoint e OneDrive. Mas hoje, na data de hoje que eu estou gravando esse vídeo, outubro de 23, não, ele só tem mesmo para o Exchange Online, ok? Dito isso, então, sobre o fingerprint, vamos olhar para o Sensitive Info Type. Então eu vou clicar aqui no Create, ele vai me abrir uma tela, e eu quero, a primeira coisa que ele vai me perguntar é qual que é o nome que eu quero dar para isso. Olha, eu vou criar um Sensitive Info Type chamado Credit Card Number and Name. Ok. E na descrição, um teste. É um teste que eu estou fazendo para procurar o nome e o número do cartão de crédito. E então ele me pergunta, tá bom, então tu quer criar um Sensitive Infotype, e cadê o modelo? Então eu vim aqui no Create Pattern e aqui começa a brincadeira. Pessoal, tudo que a gente vai olhar aqui, quem estiver focando no exame da Microsoft, isso tudo aqui cai no exame, tá? Isso tudo aqui é questão, é pergunta, é tema de pergunta, como é que você cria, por quê e para quê. Mas, de novo, meu foco não é isso, meu foco é que você perceba. E a primeira coisa que ele pergunta é, qual que é o nível de confidência, ou confidence level, tá? Se é alto, médio ou baixo. Marcos, o que que significa isso? Significa o seguinte, a gente vai fazer algumas configurações para baixo, né? E nas configurações que eu fizer para baixo, daqui a pouco vai ficar mais fácil de vocês entenderem isso. Nas configurações que eu fizer aqui para baixo, ele vai começar a comparar as coisas e vai procurar essas informações, ou melhor, pula ele por enquanto. Senão vai ficar mais fácil vocês perceberem depois. Ele me pergunta assim, ó, o primary element, ou seja, o primeiro elemento que eu vou verificar. E aí ele me dá 4 opções. Uma expressão regular, uma lista de palavras, um dicionário de palavras ou uma função. Vocês vão reparar que keyword list e o dictionary, isso aqui praticamente é igual. Praticamente a mesma coisa. Mas vocês vão já perceber por quê. E as expressões regulares, elas são, eu diria que seria a opção mais utilizada porque ela vai olhar para um nome, para um número, para um texto, né, para uma sequência de caracteres. É, ele costuma ser a opção mais escolhida, mais utilizada, mas no meu caso específico, eu vou querer usar uma lista de palavras, ok? Um keyword list. Eu vou chamar esse aqui de keyword list
test. E aqui embaixo ele me pergunta algumas coisas que é: "Olha, quais são as palavras que você quer que eu procure?" E então eu vou dizer, neste campo de cima ou no campo de baixo, ou em ambos os campos. E o que diferencia é, aqui se for case insensitive ou case sensitive. Case sensitive significa que a palavra vai estar escrita em maiúsculo ou minúsculo. E não sensitive ou o insensitive, significa que não me interessa. Ela vai estar escrita de qualquer jeito, tá? Então, por exemplo, pode ser que apareça credit card, por exemplo. Detalhe, enter, linha de baixo. Enter, nada de vírgula, ponto e vírgula, não. Você faz mesmo uma quebra de linha e ele entende que já é uma outra palavra, tá? Pode estar escrito credit card number. Pode ter escrito credit underscore card underscore number, ok? Pode estar escrito customer name, pode estar escrito customer. Então são palavras que eu quero que ele procure dentro dos meus arquivos, que se ele encontrar essas palavras por ali, ele vai levantar uma bandeirinha e vai falar: "Olha, atenção, dá uma olhada aqui neste documento", tá bom? Pode estar escrito como CC de credit card, tá? Customer credit card number, enfim, eu poderia ser colocando um monte de coisas aqui, tá? E aqui embaixo eu falo que eu quero que ele faça match com as palavras e done. Pronto, tá criado. Este é o meu primeiro elemento, é a primeira coisa que ele vai fazer para checar os documentos que eu quero. Depois ele me pergunta o seguinte, sobre a proximidade dos caracteres, ou seja, vamos supor que eu tenho um texto no Word. Nesse exemplo que eu estava dando para vocês agora há pouco, é o contrato, né, de compra e venda da casa, do imóvel. Aí apareceu, apareceu uma palavra customer, né, cliente. O quão perto da palavra cliente tem que estar a palavra credit card? Quão próximo eles têm que estar? E você disse, olha, detecta a primeira e 300 caracteres de diferença entre um para o outro, para mim já é alguma coisa muito confidencial que está sendo escrito. Esse número pode ser para mais, pode ser para menos, os 300 é que a Microsoft traz como sugestão, tá? Ou então você pode falar assim, cara, ignora. Anywhere. Ou seja, em qualquer lugar do documento eu quero que você. Se aparecer em qualquer lugar do documento, para mim tu já levanta uma bandeira, tá? Você pode pensar que deixar em qualquer lugar do documento seja uma boa opção, mas aí você vai começar a ser bombardeado de falsos positivos ou falsos negativos, tá bom? Então, façam testes, brinquem com essas opções aqui, até vocês conseguirem chegar no cenário ideal, tá? Eu aconselharia deixar 300 caracteres, tá bom? De diferença de espaço entre um e outro. Porque mais de 300 caracteres entre uma palavra e a outra que você está procurando, se tiver mais de 300 caracteres separando eles, a probabilidade, de não ser o que você está procurando é muito grande, porque aparece uma palavra aqui e outra lá na terceira folha. Então, é capaz que não estamos a falar da mesma coisa. Agora, 300 caracteres de separação, é provável que aqui esteja o que eu estou procurando, tá? O segundo tópico é os elementos de suporte. Então, quando eu venho aqui, ele também me traz aqueles 4 elementos, tá vendo? E aqui eu vou usar um outro que é a de funções. Ou seja, eu disse que a primeira coisa que ele vai fazer é procurar aquela lista de palavras, certo? Depois, ele vai olhar e eu quero uma função, e essa função vai ser do tipo credit. É porque, desculpa, porque tem que começar com func, né, de function. Então tá aqui, ó, credit card.
Ou seja, ele já tem uma fórmula de como é que é um número de um cartão de crédito. Então eu vou pedir para ele usar isso também. E quão próximo esse elemento tem que estar? Olha, uns 300 caracteres também. E faça um dono. Pronto. Então primeiro ele vai procurar pela letra. Meus amigos, um arquivo que tenha o nome, né? Então que ele procurou aqui nessa lista. E que também tenha o próprio número, a probabilidade disso aqui ser um falso positivo, um falso negativo é muito grande, tá? E um check adicional ainda que eu posso colocar nele. No meu caso aqui, no meu exemplo, eu não vou usar, mas só para mostrar para vocês, vocês podem falar, ó, exclua se tiver um valor específico, ou por exemplo, eu quero que você olhe isso, mas só se ele começar ou se ele não começar com um determinado caractere. Porque às vezes você fala assim, Marcos, olha, se começar com o nome contrato, já abre o olho. Agora, se começar com um texto escrito tipo declaração de não sei o quê, olha, esquece, eu nem quero saber o que tem lá dentro. Então, o que você faria? Excluir um determinado valor, startar que starta ou que não start com determinado caractere, que termina ou que não termina com determinado caractere, excluir caracteres em duplicado, incluir ou excluir prefixos, incluir ou excluir sufixos, ou seja, isso aqui, pessoal, é da tua necessidade, tá? Dependendo da tua necessidade, você ainda pode fazer um double check, né? Um check adicional, uma segunda verificação, na verdade que já seria uma terceira verificação para perceber se alguma coisa ali está errada ou não. No meu caso aqui nesse exemplo, eu não vou usar, tá? E lembra que eu falei que ele vai ter que olhar para a lista de palavras, depois ele vai fazer um outro check que é procurar um elemento secundário aqui, que é procurar pela função do número, né, a forma como você escreve o número do cartão de crédito. E aí sim, agora eu vou voltar aqui em cima para te explicar o que que é o high, o medium e o low confidence. Significa o seguinte: se eu colocar como nível alto de confidência, os cálculos matemáticos que a Microsoft vai fazer por trás, ele vai falar: opa, opa, é verdadeiro, e manda para mim. O medium, ele vai falar: não tenho certeza, não vou classificar. E o baixo o cálculo está bem mais baixo, a rigidez, o grau de fidelidade, vamos assim dizer, a análise dele vai ser menos, um pente bem mais largo e não um pente tão fino para ele verificar aquilo. O que que você precisa entender antes de escolher alguma dessas três opções? Quanto mais alto, mais fidedigno o algoritmo vai tentar ser na análise e na verificação. Consequentemente, você que já trabalha com isso há algum tempo, vai perceber que o risco de eu ter falso positivo aqui vai ser bem grande, tá? Ou seja, você prefere configurar isso como uma confidência alta e pegar falsos positivos, ou você prefere deixar isso como baixo e ter mais falsos negativos? Ou você prefere configurar isso como medium, né, no meio do caminho, e ter tanto falso positivo quanto falso negativo? Ô Marcos, eu não tô entendendo nada do que tu tá falando de falso positivo e falso negativo. Então vamos lá. O falso positivo, vamos voltar aqui na primeira, só para ficar mais fácil de vocês entenderem. Eu coloquei isso aqui como alto. Eu disse que ele vai olhar todos os meus documentos à procura dessas palavras que eu listei aqui dentro. E ainda assim, ele vai procurar sobre uma fórmula que ele conhece de como é que é um número do cartão de crédito, 4 números, espaço, 4 números, ou pode ser um ponto, ou pode ser um traço, espaço, mais uma sequência de 4 números, tananã, tananã, tem 3 dígitos verificadores, ele vai, né, ele tem esse cálculo todo para fazer. Então ele tem dois tipos de análise, eles têm que estar muito próximo, ou seja, numa distância de 300 caracteres entre eles, ele vai procurar sobre isso para mim. E ele vai começar a olhar para aquilo com muito rigor. E um falso positivo significa que ele vai acusar: olha, tem um documento aqui que está com informações confidencial. E vai ser mentira. Isso é um falso positivo. Ele vai dizer que está certo, mas na verdade não está. E aí o que você vai ter que fazer é exclui esse arquivo da lista, exclui esse arquivo da lista.
E você vai peneirando tudo isso. Quando eu digo de low confidence, eu digo que ele vai ter muito falso negativo, significa o seguinte: ele vai olhar para o documento vai ter informação confidencial, vai bater com tudo isso que tu tá aqui, mas vai ter uma chance muito alta dele achar que não é e deixar passar, tá bom? E quando você deixa ele com o medium, você vai estar num cenário em que ele vai te dar falso positivo, ele vai dizer que é e não é, e ele vai te dar falso negativo, em que ele vai dizer que não é e na verdade é. E aí é que você vai conseguir colocar aqui na balança como é que ele vai trabalhar. Eu prefiro trabalhar com alta confidência. É a minha opção, é a minha opinião, tá? Fica ao critério de vocês, é a minha opinião, vale o que vale, cada um trabalha de uma maneira diferente, eu prefiro isso, tá? E depois que eu fiz todas essas configurações aqui, eu faria um create, ele volta para cá, então o meu template, né, tá aqui, tá prontinho, as configurações que eu fiz, faço um next, e aqui ele me traz uma outra opção que eu não vou me prender sobre isso agora, depois a gente vai voltar a explicar, que é toda vez que ele encontrar os arquivos com aquelas configurações que eu acabei de fazer, ele vai automaticamente classificar esse documento para mim como um nível alto de confidência, médio ou baixo, tá bom? Ele já está trazendo aqui como alta confidência, mas depois a gente fala melhor sobre isso. Eu faço um next, ele me pede para fazer um review daquilo tudo que eu fiz, eu dou um create e é só aguardar 3, 4 horas. Mentira, mentira, isso é rapidinho. Ele tá só, pronto, tá vendo? O seu Sensitive Infotype está criado. Então eu faço o dono, ele me volta para aquela tela do Classifiers, Sensitive Infotypes, e aqui eu vou ter que fazer um refresh, tá? Porque senão ele não atualiza a lista aqui embaixo. E agora o nome que eu criei foi Credit. Acabei esquecendo. Tá aqui, ó. Credit Card Number in the Name. Tá aqui. Foi o que nós acabamos de criar. Por enquanto não fez match nada. Obviamente eu não tenho um documento dentro do meu ambiente, então ele não vai conseguir fazer nada aqui dentro. Perfeito? Bom, então recapitulando, nós falamos sobre na guia Classifiers, Sensitive Infotypes. Eu mostrei para vocês todos os elementos que vocês têm aqui embaixo. Expliquei o que significava o fingerprint. Expliquei o Sensitive Infotype. Ah, esqueci de mostrar uma coisa. Eu vou entrar aqui novamente. Vou colocar aqui qualquer coisa. Eu esqueci de mostrar que na criação do template, eu falei sobre, aqui no Primary Element, eu falei sobre nós criamos uma lista de palavras, né, um Keyword List, e se eu quisesse trabalhar com o Keyword Dictionary, ou seja, um dicionário de palavras, a diferença, pessoal, se eu escolher uma lista de palavras, eu tenho que vir cá e dizer, olha, casa, carro, tela, grama, e eu vou dizendo as palavras. E aí você pode falar assim, ô Marcos, espera aí, deixa eu te falar uma coisa. Eu já tenho uma lista aqui no Excel, eu tenho um arquivo no Excel, que eu já tenho todos os nomes de informações que eu preciso que ele verifique, que ele valide para me dizer se possui dentro daquele documento ou não. Posso utilizar isso? Bom, então aí você não vai usar um keyword list, você vai usar um keyword dictionary, em que você vem aqui, vai dar um nome para ele, my keyword dictionary, e aqui em cima você faz um upload em formato de TXT ou no formato de CSV files. E eu clicaria aqui, por exemplo, ele me abre uma tela e fala, então, cadê? Cadê o ficheiro que você quer? O ficheiro CSV ou TXT? E aí ele mostraria para mim aqui embaixo, as palavrinhas todas iriam aparecer aqui do dicionário, né, mostrando que ele conseguiu ler o arquivo CSV ou TXT para mim, e eu faço um dono e pronto, acabou. Então por isso que eu falei, percebam que praticamente é a mesma coisa, a diferença é que no lista é você quem vai dizer os nomes, e no dicionário você já importa um arquivo que vai ter esses nomes todos criados lá dentro, bonitinho, sem problema nenhum. Asterisco. Na criação do dicionário, se você estiver usando um Excel, é um nome em cada célula, um embaixo do outro, bonitinho. Não é separado por vírgula, não é separado por ponto e vírgula, nem nada. Na lista,
é você quem vai dizer o nome, então você vai entrar aqui, é sempre da mesma forma. É o nome, enter. Sobrenome, enter. Apelido, enter. Telefone, enter. Ok? É só essa a diferença dos dois. Tranquilo? Então vou cancelar. Bom, pessoal, é isso. O que eu tinha para vocês. Algo muito simples de se fazer, algo muito tranquilíssimo de se fazer. Espero que vocês tenham gostado de mais esse conteúdo. De novo, vou deixar aqui meu pedido encarecidamente para vocês. Se esse conteúdo foi útil, se vocês estão conseguindo aprender, se vocês estão entendendo como é que as coisas funcionam, clica no gostei, compartilhe esse vídeo com seus amigos, se inscreva no meu canal, isso é muito, muito, muito importante para mim, porque eu consigo liberar outras features, né, outras ferramentas de suporte que o YouTube me fornece, e compartilhar com alguém, com algum colega seu, vai ajudar com que esse vídeo também chegue a outras pessoas e eles possam aprender também sobre isso, né. Eu estou tentando gerar esse conteúdo a pedido de vocês mesmo, por falarem que não tem tanto conteúdo disponível sobre isso em português, né, alguém acessível que possa estar ali disponível para tirar uma dúvida e para ajudar. Me sigam nas minhas redes sociais, lá aqui no YouTube tem o link do meu Instagram, do meu LinkedIn. Eu tecnicamente eu uso mesmo essas duas ferramentas, porque também não dá para ficar usando muita coisa, eu não vou conseguir ter tempo para responder nem para atender, tá bom? Então é isso. Muito obrigado pela participação de vocês e nos vemos no próximo episódio, que eu espero seja em breve, tá bom? Um abraço.